Boa noite a todos, boa noite, Rosélia. Boa noite, Rita. Boa noite a todos. Mais uma vez, né? Escutando o Evangelho, graças a Deus. A nossa leitura do livro Pão Nosso, capítulo 80. O não e a luta. Mas seja o vosso falar sim, sim, não, não. Jesus. Ama de acordo com as lições do Evangelho, mas não permitas que o teu amor se converta em grilhão, impedindo-te a marcha para a vida superior. Ajuda a quantos necessitam de tua cooperação. Entretanto, não deixes que teu amparo possa criar perturbações e vícios para o caminho alheio. Atende com alegria ao que te pede um favor, contudo não cedas à leviandade e à insensatez. Abre portas de acesso ao bem-estar aos que te cercam, mas não ouvides a educação dos companheiros para a felicidade real. Cultiva a delicadeza e a cordialidade. No entanto, sê leal e sincero em suas atitudes. O sim pode ser muito agradável em todas as situações. Todavia, o não, em determinados setores da luta humana, é mais construtivo. Satisfazer a todas as requisições do caminho é perder tempo, por vezes a própria vida. Tanto quanto o sim deve ser pronunciado sem incenso bajulatório, o não deve ser dito sem aspereza. Muita vez é preciso contrariar, para que o auxílio legítimo se não perca. Urge reconhecer, porém, que a negativa salutar jamais perturba. O que dilacera é o tom contundente no qual é vazado. As maneiras, na maior parte das ocasiões, dizem mais que as palavras. Seja o vosso falar sim, sim, não, não. Recomendo o Evangelho. Para concordar ou recusar, todavia, ninguém precisa ser de mel ou de ferro. Bastará lembrar-nos que Jesus é o Mestre, o Senhor, não só pelo que faz, mas também pelo que deixa de fazer. Muito boa leitura, né? A pessoa que faz conversão hoje, até levar. Mas é isso, né? Mais uma vez, Senhor, aqui estamos, pedindo amparo dos amigos espirituais do Centro Espírita Francisco de Assis, dos nossos tutores espirituais, depois deste trabalho, desse estudo que fazemos com muito carinho, com muita dedicação, com muita boa vontade, do Evangelho de Mateus. Pedimos mais uma vez que esse amparo esteja conosco, que eles estejam todos conosco, nos amparando, nos envolvendo, para que possamos dar o recado, né, melhor possível, e que possamos mais do que isso, colocar isso em nossos corações, em nossos sentimentos, em nossa prática diária. Que Jesus nos abençoe, nos envolva hoje, agora sim, graças a Deus. Então, né, como diz o Aloysio, nós estamos aí estudando já há algum bom tempo, né? Ele já está há 10 anos, né, nós um pouco menos. Mas estamos aqui estudando o Evangelho de Mateus de forma bem minuciosa, versículo a versículo. A gente estuda baseado no estudo do Veraba, da Luiz Elias, né? E, o nosso estudo de hoje é baseado no Mudinho 243, né? O nosso é o 130. Então, o estudo sempre lembrando que, à luz da doutrina espírita, a gente usa os textos de Emmanuel, da literatura espírita, e a gente está aqui ainda no início, né, do capítulo 14, naquele momento em que o Mateus vai nos apresentar a personalidade, né, de Herodes Antipas. Ele vai, a Luz explicar novamente a questão do que significa Antipas, porque acho que houve algumas dúvidas, né, algumas pessoas estavam em dúvida se Antipas não significaria contra, né? Contra todos, porque anti é contra e paz é todos. Mas aí ele explica que não, que nem sempre, né? Que o paz do Antipas vem de pátris, que significa pai, e o anti seria tal qual, ou como, ou substituindo o pai. Então, no caso, ele seria como pai, que era o Herodes o Grande, né, o Herodes Magno, que seria que é aquela que a gente já explicou, né, que Jesus sempre queria parecer, né, homem, enquanto o Herodes queria parecer com seu pai humano. Né, a gente já passou por isso. E na semana passada a gente começou falando, né, daquela dança macabra que é a Salomé, que
faz na festa de aniversário do Herodes, que ela dança com a bandeja na mão, que na bandeja tinha a cabeça de João Batista. E ela dança para quê? Para agradar o padrasto, que é o Herodes, que também é seu tio, e agradar os convidados daquela festa. E a dança, até aquele momento da antiguidade, era muito comum, mas no ambiente religioso. As pessoas começaram a manifestação, tudo a gente já falou semana passada, que era uma manifestação religiosa. Depois, né, com a questão as pitonisas dançavam, as sacerdotisas, e aí a dança começa a ser um ambiente mais de festa, quando elas são dedicadas ao deus Baco, que era o deus do vinho, fazia-se na colheita da uva, para festejar a colheita, eles faziam o vinho, bebiam muito, virou aquele que eles chamavam, por causa de Baco, virou os bacanais. E aí começou a confundir a dança, aquele gênero de entretenimento romano com a dança religiosa, é onde vai começar essas festas, né? E aí ele lembra, né, que lembra muito algumas festas de hoje em dia, que tem a como chama? As festas das universidades, né? Essas raves que eles fazem, né? Não é muito diferente do que era feito naquela ocasião. Né? E aí ele vai falar também, né, que em primeiro lugar, que fica claro isso também, que naquela época também não tinha, na cultura hebraica, eles não tinham esse hábito de cantar parabéns. Não se celebrava aniversários. Isso era um hábito ocidental, mais recente, justamente da cultura greco-romana. Então, é por isso que fica mais claro que essa festa não era uma festa religiosa e hebraica. Era mais uma festa greco-romana de cultura ao Baco, né? aos reis, a uma festa pagã. Né? E a dança tinha esse significado. Era um culto ao paganismo. E o versículo de hoje vai ajudar a gente a compreender, né, o que são esses dois personagens, né? O Herodes e Herodias, né? E o que seria Salomé, né? Então, pelo que prometeu com juramento, dar-lhe o que ela pedisse. E aí o Aloysio chama bem a atenção, né? Que na realidade era uma promessa de bêbado, né? Que ele perguntou para Salomé que ela podia pedir qualquer coisa, que ele dava até metade do reino, né? Então, na realidade, assim, a gente vê que era uma promessa tipicamente mesmo de bêbado, né? Que provavelmente ele não cumpriria essa promessa. Mas como existia toda essa tensão, né, da mãe em relação da Herodias em relação ao João Batista, ela pediu a cabeça de João Batista. E o Herodes fez uma coisa até muito errada, né? Porque, em tese, ele não poderia executar João Batista, né? Pois não tinha autoridade para isso. O correto seria o quê? Ele encaminhar para o Império Romano, que teria que julgar. Mas ele, envolvido com aquela questão, né, da bebida e toda essa coisa, ele resolve realmente, manda decapitar João Batista, né? E aí a gente vê, é o que vai tratar do versículo de hoje, né? Dar-lhe o que pedisse. Então, quer dizer, hoje a gente vai ficar bem assim no aspecto da má educação, né? O Porque que ela nós era uma pais, menina, né? enquanto Era uma é, menina, né? A garota que estava. o, o que nós pais podemos fazer, né? Para não transformar nossos filhos, né? Em Salomé, né? Que tinha toda essa estrutura mimada, cheia de vontade, né? Então, assim, Ele fala, ele não era nem uma Alcione, Villamil, uma Célia é, Lúcia. Já era uma menina que devia ter tendências, é lógico. E aí, com uma mãe dessa, com um tio, um padrasto desse, né? Aí deu o que deu, né? então você vê como é que ela era acostumada a pedir e tudo ser dado a ela, né? Que ela fez um pedido absurdo, né? Mas ele Mas orientada aceitou pela mãe, o né? pedido, né? O que é Pior pior, né? ainda, né? Orientado pela mãe. Orientada pela própria mãe. Quer dizer, a mãe
Eu acho que esse é o grande problema, né? Porque alimenta essa, essa má tendência dela, em vez de melhorar, só piora, né? E Ela aí é, ele vai lá para o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Não saiba a vossa mão esquerda, né, o que dá à direita, capítulo 13, no item 18, que vai falar sobre os órfãos, né? E aí ele chama uma atenção, né? Meus irmãos, amai os órfãos. Se soubesseis quanto é triste ser só e abandonado, sobretudo na infância. E aí ele vai discorrer o tempo todo da questão da orfandade, né? Porque você acha assim que o órfão, né, é só aquele que está que não tem pai, destituído não da tem mãe, né? presença física de pai e mãe, né? Mas o que que a gente tem visto hoje são órfãos, né? Com pais vivos. Crianças abandonadas, com pai e mãe vivos e até morando junto, né? Então a mãe entregue a futilidades, né? E a criança solta, né? Com videogame, com todas essas questões, né? Então, assim, é o abandono aqui no sentido de que você não está prestando atenção àquilo que o filho está fazendo, né? Então, como que é sério? E a gente sabe que, né, tudo na vida é questão de equilíbrio, né? Hoje a gente entende, a mulher precisa trabalhar, né? Um homem não tem condição, né, de dar sozinho, né, com salário, de suprir as necessidades. Eu fico pensando assim, se são necessidades reais ou são necessidades que a civilização criou. Porque, na realidade, o mundo evolui. A mulher tem essa, né, pode trabalhar e tudo. Não é questão só do tempo, mas é o tempo que sobra, realmente eles não passam juntos. Porque aí você vai delegando as suas funções a outros. Então, não é ser contra a mulher trabalhar, é ser contra Era realmente falta de a questão equilíbrio nisso, né? de equilíbrio, do abandono que a criança fica, né? Quantas vezes os pais nem veem, nem conversam com os filhos, né? Passa o dia inteiro e aí a criança fica na escola, ou fica em tempo integral, ou vai para outras atividades, né? Chega de noite, todos os dois cansados, né? E pouca atenção tem se dado à criança, né? E não se presta atenção, né? E a Nas criança que não tem fragilidades, no atenção, ela caráter. começa a ficar revoltada, ela começa a dar mais trabalho. Eu assisti um filme com meus netos essa semana. É pena que ele não é, ele é legendado, ele não é dublado, então para passar para a criança é mais difícil. Mas ele é muito interessante, chama Como Estrelas na Terra. E é a história de um menino que ele tem dislexia, mas até metade do filme ele é apresentado como uma criança só que não consegue aprender, que não consegue estudar, que dá muito trabalho, que briga. O tempo todo, no final, só tem o irmão dele que tem um pouco mais de paciência, que gosta dele e tal, mas os amigos da escola, professor, todo mundo trata ele mal. O pai fala que ele é preguiçoso, que ele não quer estudar, que ele não quer aprender. Aí quando ele vai para uma escola, aí eles colocam ele num colégio interno, que fica semana e fica direto lá, os pais são bons ver às vezes no final de semana, até o final de semana que nem vai. Aí, conclusão, aí aparece, vem um professor substituto de artes e ele gostava muito de desenhar, de pintar. Mas com o tempo ele perdeu todo o interesse em tudo, até de desenhar, entendeu? Aí, conclusão, ele volta e aí esse professor, quando chega substituto, começa a perceber, né? Ele tem uma outra maneira mais lúdica de dar as aulas, e aí ele descobre que o menino tem dislexia. Então, na realidade, ele confundia as letras, mas de uma inteligência enorme. Então, às vezes, o fato da mãe ou do pai não estarem próximos, não estarem atentos a essas questões, faz com que a criança fique cada vez mais mal educada. Vai dando mais problema para ela. Vai só acumulando, entendeu? Eu acho que aí, por fim, a criança desiste de querer chamar a atenção.
Aí ela começa ficando cada vez mais agressiva. É o que acontece, fica bem claro no filme, sabe? Que o menino começa a ficar cada vez mais agressivo, porque para chamar atenção mesmo. Aí agora ele vai para o livros, né? Caminhos de Volta. Ali, o capítulo é Ante os Pequeninos, do benfeitor Emmanuel, né? Observa a criança e reconsidera o tratamento que talvez lhes tenha dado até agora. É a questão do filme que você viu, né? Sabes desincumbir-te dos compromissos para com os adultos, respeitar os semelhantes, instruir os companheiros menos cultos quanto à orientação no próprio caminho, auxiliar aqueles outros irmãos que lhe pedem simpatia e consolo? Considera os pequeninos que se ajustam à existência e fazem o mesmo. Então, assim, que a gente tem preocupação com o mundo adulto, né? Com as pessoas da convivência, mas a criança a gente costuma abandonar mesmo, deixar de lado. Então, a mesma preocupação que a gente tem nas relações, a gente tem que ter em relação à criança, né? Não prometas à criança o que não has de cumprir, e guia-lhe o passo sempre que a veja órfão de rumo. Não nos referimos unicamente aos rebentos humanos que se desenvolvem no chão das necessidades materiais. Estejam eles pequeninos, em ásperas provas do mundo ou acobertados pelo reconforto doméstico, são todos eles espíritos sedentos de apoio e luz na marcha evolutiva que lhes compete realizar. Não lhes impõe a rejeição ou sofrimento, a pretexto de penúria, nem lhes relegue a vida ao abandono, na suposição de que a assistência puramente mercenária lhes resolva os problemas. Então, ele chama atenção hoje, né, por essa questão mesmo, né? Então, às vezes, não são crianças abandonadas que têm uma questão social ou foram abandonadas pelos pais, mas são aquelas que se encontram, né, no reconforto doméstico, né, e que a gente dá uma assistência puramente mercenária, né, achando que isso vai resolver todos os problemas. É engraçado que antigamente, o pessoal condena um pouco isso, né? Mas antigamente, eu, quando era criança, que estava numa festa, que ia numa reunião familiar até, tinha a mesa dos adultos e mesa das crianças. E as crianças não participavam muito das conversas dos adultos. As crianças ficavam lá brincando ou comendo uma. Tinha até, eu me lembro até que tinha mesinhas pequenas que a criança ficava ali. Aí hoje em dia não tem mais esse costume, né? Fica todas as crianças juntas. Mas em compensação, que tipo de conversa que elas ficam escutando? Muitas vezes, adulto falando mal dos outros, conversas inconvenientes, que é conversa às vezes de adulto. As pessoas acabam esquecendo e começam a falar coisas que não são adequadas. E a criança acaba ouvindo e absorvendo aquilo. Então, quer dizer, a gente criou uma situação de aparente aconchego, né, para a criança ficar junto, mas se não tiver qualidade da conversa em si, do que ela vai absorver, você está fazendo mal em vez de fazer o bem. Então, será que E não era até, melhor, e né? até essa questão que a gente estudou dos bacanais, né? Quantas festas infantis comemorando-se aniversário de crianças Com são cerveja, regadas com muita bebida e os pais ficam ali, né? Horas até de madrugada, não tem aquela coisa igual era aniversário de criança, começava em determinado horário, terminava, porque a criança dorme cedo. Não, aí elas vão ficando ali no meio dos adultos, às vezes acontece, né, do pai e a mãe ficar bebendo ali, e a criança dá sono, fica enjoada. A gente vivencia experiências dessas, né? Porque às vezes acontece de você estar num ambiente, aí você vê que as crianças estão sobrecarregadas, cansadas e abandonadas mesmo, mas o pai e a mãe, tanto o homem quanto a mulher, estão ali bebendo e não está mais sabendo o que está acontecendo com aquela criança ali. Então não tem a questão de ver, né? nem toma De muita estar conta, não, as crianças escutando, de ficam lá ver, por não conta toma. de si mesma, né? É Aí se complicado. tiver se tiver no meio ali um adulto mais equilibrado, né, aí ele vai realmente tentar dar esse aconchego e essa diretriz para aquilo que a criança precisa, né? Mas se não tiver, infelizmente a gente vê que está acontecendo Já muito fica isso, né? entregue a si mesma, né? Ou pior, né?
É. Aí o benfeitor continua, ó, aceita-os e convive com eles nos alicerces da sinceridade que te caracteriza o trato com os amigos amadurecidos, nos melhores raciocínios da humanidade, nem fantasia nem violência, atenção e amor, verdade humanizada e entendimento constante, culto da bondade e prestação de serviço nos mesmos recursos de que utilizas na edificação dos afetos que te rodeiam. Leva teus filhos ao pediatra, ao dentista, ao cabeleireiro e ao alfaiate, satisfazendo as exigências da vida comum. Não ouvides conduzi-los à ideia de Deus e a lições vivas do bem, a fim de que lhes modele o coração para a vida superior. És a imagem, a criança é a objetiva. Ou melhor, considerando, a criança é a terra adubada em que semeamos, e toda plantação que lhe dermos, os frutos correspondentes virão depois. A gente vivencia muito essa situação, né? Lá no lar, porque às vezes assim, você estabelece um julgamento, vê que tipo de relação aquele filho tem com o pai idoso, né? Mas na realidade a gente vê assim que tem muito do plantar e do colher, né? Então a gente não pode ter esse tipo de julgamento, porque a gente não sabe o que aconteceu naquela infância que criou aquele bloqueio, e às vezes o espírito não dá conta Não é daquilo. fácil Então voltar, tem né? muito, Não é né? fácil Não, estabelecer vínculo, né? não é fácil. Uma vez que você não aproveitou essa oportunidade na infância, né? Deixou ao filho o abandono, com certeza, porque a gente esquece da lei de retorno, né? O que acontece hoje, o que a gente fizer da criança hoje, vai ser a nossa responsabilidade amanhã. Porque, na realidade, quem vai estar recebendo a gente daqui uns tempos? São os nossos netos, nossos bisnetos. Em termos de reencarnação, esse processo pode acontecer. Então, é muito sério. E outra coisa que ele chama atenção também, né, do quanto que a gente, às vezes, promete uma coisa à criança e não cumpre, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso, né? Só prometer aquilo que efetivamente a gente pode dar. Então, essa lucidez, ver com clareza que a criança está ali para a gente cuidar, como uma plantinha, regar, para que realmente ela dê bons frutos, né? Aí, às vezes, a gente tem essa atitude mercenária, vai dando tudo que a criança pede, aí ela não sabe quanto custa, ela não conhece o trabalho de limpeza, por exemplo, né? O chão limpo, né? O quanto dá valor Ela ao trabalho participar do um pouco do outro, ao que ele trabalho, está te ver o quanto, oferecendo, né? né? Conhecer o trabalho, por exemplo, de um agricultor. Tem uma comida que chega na nossa mesa, mas que é fonte do trabalho de muitos. Então é importante você conversar sobre isso, mostrar, né? E tudo. E a gente, às vezes, para suprir as nossas faltas, a gente quer compensar o quê, né? Com presente. E o que é muito sério, né? Outra coisa também que a gente não faz muito, né? A questão da ideia de Deus, né? Como que as crianças hoje, às vezes, nem têm o hábito da oração. Não, Deus é uma... Assim, se para nós ele já é difícil de ser conhecido, a gente que veio de Imagina, uma base religiosa, agora imagina uma criança que vive e que não, sabe? Não tem essa noção nenhuma. Então é importante isso, né? Eu até teve uma experiência, mas depois eu falo isso no trabalho, senão eu vou pular aqui o pedaço, anotei, mas deixa para ver depois. a gente pula etapas, né? A gente vai pulando, emendando um assunto no outro. E depois agora ele vai no Mais Luz, né? Amparo a Criança. É do benfeitor Emmanuel também, é o capítulo 89 do... não é benfeitor Emmanuel, não, desculpa, é do Batuíra. Batuíra, ele também confundiu, não. É. Então, amparo a criança. Se nos propomos a edificar o futuro com Cristo de Deus, é necessário auxiliar a criança. Se desejamos solucionar os problemas do mundo de maneira definitiva, é indispensável ajudar a criança. Se buscamos sustentar a dignidade humana, abolindo a perturbação e imunização, o povo contra as calamidades da delinquência, é preciso proteger a criança.
se anelamos a construção da era nova, na qual as criaturas entrelacem as mãos na verdadeira fraternidade, em bases de serviço e sublimação espiritual, é imprescindível socorrer a criança. Entretanto, convenhamos que os grandes malfeitores da terra, os fazedores de guerras e os verdugos das nações, vias de regra, foram crianças primorosamente resguardadas contra quaisquer provações na infância. Olha como é que isso é sério, né? Você achar que a criança não pode passar por dificuldade, né? E ainda hoje, os jovens transviados habitualmente procedem de crimes domésticos em que a abastança material não lhes proporcionou ensejo a qualquer disciplina, desculpe, ensejo a qualquer disciplina, pelo conforto excessivo. Urge, pois, não só amparar a criança, mas educar a criança e induzi-la ao esforço da construção do mundo melhor. Então, criança tem que ser frustrada assim, né? Eu antigamente aqui em casa eram 8, né? Então, a gente, família grande. Então, era tudo assim, muito natural. Fazia esse bolo, o bolo era para todo mundo. Se não tinha um em casa, então já sabia assim que naquele momento um de nós não estava ali, mas era Deixar guardado um pedaço aquilo para ele. para ele, entendeu? Sempre foi assim. Então, assim, o quanto que hoje a gente vê que a criança, Sim. né, não tem essa preocupação. Eu, outro dia estava num ambiente que tinha crianças e tudo. Sabe aquele amendoim salgadinho? Uhum. Aí estava na mesa, assim, para as pessoas comer, né? Se servir. Não era festa, não, era só um grupo pequeno. Aí a criança começou a pegar o amendoim. Mas ela, eu tive que me controlar, porque eu falei assim, não é função minha, né? É, Mas eu educar uma acabei criança num assim, a dia, não gente é? educadamente, eu falei assim, mas ela, será que ela não vai passar mal? Que ela pegava cada amendoim, chupava o salzinho do amendoim e tornava a botar o amendoim Na mesa? na, no, no- No na prato? vasilha, no prato. Ave Não, Maria, cadê a não mãe? era Cadê um o pai? prato, era A mãe e o pai, né? é um Estavam tira-gosto que tudo na estava mesa. ali. Mas o engraçado é que a mãe estava do meu lado, em momento nenhum. Olha, Ela, não. ela falou nada. A criança continuou fazendo, ou seja, ela babujou todos os amendoins e voltava com o amendoim para vazio. Aí eu não aguentei, eu fiquei incomodada, porque é filho dos outros, você não vai chamar atenção, entendeu? Mas eu falei, será que não vai fazer mal para ela? Não, porque é salgado, né? Muito salgado e Sabe? tudo. Ah, não tem problema, não, deixar. Então, quer dizer, olha só, assim, quanto que a gente, esse olhar, né, A de ver, oportunidade que perde, né? De dar educação, né? de dar uma educação, porque quando ela vai pegar um adulto, vai achar assim, eu posso sentar Fazer numa tudo, né? mesa, fazer tudo. O amendoim estava ali para todo mundo, quem quisesse, né? Esses dias você falou, eu Comer o lembrei. amendoim. Eu fiz uma torta de amora que os meninos adoram, né, meus netos. E aí estava minha irmã aqui, mas não é uma, ela não rende muito, ela rende pouco. E tinha pouca amora também, que eu tinha congelado. Aí nós comemos, eles comeram bem, tudo, só que sobrou. Aí o Lincoln não estava e nem o Marcelo, meu filho, que estaria, que viria, né? Aí eles queriam comer mais. Eu falei, não, esse pedaço aqui a gente vai guardar. Pediu o Marcelo e o vovô. E aí eles aceitaram. Você tem que aproveitar a sua, porque eu podia dar os outros. O Marcelo não ia ligar, o Lindo também não ia ligar, nem ia ficar sabendo que teve, talvez, entendeu? Mas a questão não é isso, é que Mas ela é a precisa ser questão do fuçada e ensinamento, ela né? tem que compreender que ter esse olhar. Eu, quando eu ia Outro com meus dia, filhos em mercado, por exemplo, logo eles aprenderam. Eles só podiam escolher três coisas. Tipo assim, sabe? E não coisas caras também. Tipo assim, um biscoito, uma bala, alguma coisa. Então, nas primeiras vezes, logo a primeira coisa eles iam pegar. Aí, quando queria a quarta, eu falei, não, se você quiser uma quarta, você tem que devolver alguma dessas. Aí eles começaram a aprender, com o tempo, a selecionar aquilo que de fato eles precisavam ou queriam mais
Porque eu fazia as compras todas, compra do mercado com eles, né, comigo, mas tinha que escolher, só levava 3. E essas 3 eles passaram a selecionar melhor. Porque você vê criança fazendo birra em mercado direto, né? Gritando, e aí grita tanto, que a mãe não aguenta e dá. Porque a criança aprende a fazer as birras dela, né? Fazer as exigências dela. E se você não fizer isso de pequenininho, mais tarde você não dá conta, meu irmão. Entendeu? Outro dia eu vi um vídeo acho que no Facebook, que a menina faz um monte de malcriação para a mãe, mas é uma menina já dos 12, 13, 14 anos, entendeu? Aí no final do vídeo, a mãe acho que tira algumas coisas, faz algumas coisinhas, aí a menina fica boazinha. Mas é o tipo da coisa fora da realidade, porque isso não acontece. Se você não começar de bem pequeno mesmo, dar uma educação, depois já era, você não consegue mais. Eu acho que não, Eu muito até, difícil. Porque a aí é minha, a vida só que vai ensinar. A vida pode ser que ensine, mas a mãe, se ela não deu conta quando que era pequena, não dá mais não. a minha mãe, quando ela era viva, ela gostava muito de ver um programa que tem na televisão, eu nem lembro o canal, que era Casos de Família, uma coisa assim. Aí era uma tragédia, porque sempre tinha uma situação, mas tinha uma psicóloga depois que ela dava uma orientação, né? Aí teve um desses casos, assim, de uma adolescente, dessas que pulava a janela, fugia de casa, que não sei o quê, não sei, enfim. Aí eu achei muito interessante, porque aí no final a mãe pergunta para a psicóloga, mas o que é que eu faço agora? Minha filha, agora não tem jeito mais, você reza e entrega para Deus, porque você educou muito mal. Porque ela fazia as maiores absurdos e a mãe a vida inteira, né? Não fez, A não gente que tomou uma trabalhou atitude. em escola, a gente tem essa vivência demais, assim, que os pais, na intenção de amar, o amor não é uma super proteção. Não é você fazer tudo, não é agradar o tempo todo. Amor é justamente isso, é o equilíbrio, né? Então, às vezes, quantas vezes o filho aprontava, o pai chegava e brigava com a gente, brigava com a direção, brigava com tudo, porque o filho nunca era o culpado. O Não, e aí culpado é troca de escola, né? sempre o outro, né? Troca de E às escola, vezes troca de escola, vai para outra o problema escola, quer só dizer, continua, né? então, assim, a gente tem que ter muito essa visão, né, de que as coisas realmente a gente precisa ter muito cuidado. Se a gente quer um adulto feliz, responsável, que assuma os seus atos, a responsabilidade frente às situações que ele vivencia, então a gente tem que educar a criança, né? Que é na base que começa. E agora, né, ele vai para o livro Fonte Viva, capítulo 157, Crianças. Benfeitor Emmanuel. Agora é dele mesmo, né? Veja, não desprezeis algum desses pequeninos. Está em Mateus 18:10. Quando Jesus nos recomendou não desprezar os pequeninos, esperava de nós não somente medidas providenciais alusivas ao pão e à vestimenta. Não basta alimentar minúsculas bocas famintas ou agasalhar corpinhos enregelados. É imprescindível o abrigo moral que assegure ao espírito renascente o clima de trabalho necessário à sublimação. Então, né, abrigo moral é o mais importante, né? Muitos pais garantem o conforto material dos filhinhos, mas lhes renegam a alma a lamentável abandono. A vadiagem na rua fabrica delinquentes que acabam situados no cárcere ou no hospício, mas o relaxamento espiritual no reduto doméstico gera demônios sociais de perversidade e loucura, que em muitas ocasiões, amparados pelo dinheiro ou pelos postos de evidência, atravessam largas faixas do século, espalhando miséria e sofrimento, sombra e ruína, com deplorável impunidade à frente da justiça terrestre. Não despreze, pois, a criança, entregando-a aos impulsos da natureza animalizada. E às vezes a gente vê isso mesmo, né? Algumas reações são animalescas, né, Rita? Entre os jovens, entre os adolescentes, E é as uma coisa crianças, fora. elas basicamente imitam aquilo que elas têm. Vivenciou, Infelizmente, né? elas são macaquinhos mesmo. Enquanto que, até uma certa idade, postura, o jeito do pai e da mãe falar, elas imitam. São imitadores perfeitos.
E isso vai levar tudo para frente. Eu me pego em alguns momentos da minha vida, existiam situações, por exemplo, na relação com a minha mãe, que eu não gostava, sabe? Me incomodava o jeito dela ser. Hoje, em alguns momentos aqui em casa, eu me pego fazendo igual. Eu tenho 62 anos. E aí eu ainda brinco assim, Dalva Ramos, isso é uma atitude dela, qual é a sua? E a gente tem que fazer essa reflexão, sabe? Porque alguns erros, não é erro, né? Porque ninguém erra, assim. A É, gente, na às medida que a vezes, gente vai evoluindo, a gente vai aprendendo a fazer diferente. Eu mesma, em relação a dar o excesso, se eu fizer uma análise, eu acho assim que eu falhei algumas coisas, sabe? Deixei mesmo mais às vezes assim é à mais fácil vontade, a também, né? gente, né? É mais Então fácil hoje ceder, né? o processo é esse, né? Você falando, você avaliando, tá certo, tá errado. Então assim, essa questão do exemplo é muito séria, porque imita mesmo. A linguajar, se o pai fala palavrão, né? Uma família, você vê claramente assim que, por exemplo, essa questão de palavrão. Às vezes a criança na escola xingava, falava e tudo. Quando você chamava o pai ou a mãe para conversar, na própria conversa que o pai e a mãe estavam ali falando com você, está Eu já sei de quem que ele está aprendendo. é uma coisa natural dentro do ambiente deles. Então, essa questão do exemplo é muito séria, né? Eu acho, Não ele, de... e ele ressalta também a questão, por exemplo, se a família está em crise, seja ela financeira ou de qualquer coisa, com algum problema, a criança não tem que ser poupada disso. Ela não tem que fazer a criança sofrer em excesso. Mas ela tem que saber que existem os momentos bons e os momentos ruins. Aí, por exemplo, aí fica poupando, não conta para a criança o que aconteceu, ou tem uma dificuldade e dá para a criança aquilo que não pode dar A e vai dívida. se sacrificando, vamos dizer assim, e não tendo aquilo, né? O pai, uma mãe que não tem uma roupa melhor para vestir, não tem uma comida melhor, mas dá tudo de bom para o filho. A criança tem que saber em que condição que ela vive, que é que ele fala, né? Depois casa e fica exigindo do marido aquilo que ele não pode dar, ou a mulher, ou o marido, que vive numa situação que não é real. Desistindo da vida, né? Entendeu? A Então, vida tipo nem assim, sempre vai se tem sorrir. alguém, por exemplo, uma pessoa doente na família, né? Tá alguém doente, tá, tudo bem. Aí a criança fala assim, eu vou na festa, eu vou no senhor. Não, hoje não é dia de fazer festa, hoje não é dia de ter isso, hoje é dia de tratar da pessoa que está doente. Ela está doente, nós estamos solidários com ela e aqui nesse momento, esse é o momento de dificuldade. Vamos viver todos juntos para poder seguir adiante. Né? Senão fica a criança vivendo numa vida de ilusão que não tem problema nenhum, que tudo está bem, que ela tem dinheiro para tudo, que ela pode tudo, que tudo está certo. Né? E aí vira Salomé, né? É. Olha lá, ó. Não despreze, pois, a criança entregando aos impulsos de natureza animalizada. É isso tudo que a gente falou, né? Recorda que todos nos achamos em processo de educação e E reeducação educação. diante do Divino Mestre. O prato de refeição é importante no desenvolvimento da criatura. Todavia, não podemos esquecer que nem só de pão vive o homem. Lembremos-nos da nutrição espiritual dos meninos através de nossas atitudes e exemplos, avisos e correções em tempo oportuno, de vez que desamparar moralmente a criança nas tarefas de hoje será condená-la ao menosprezo de si mesma nos serviços de que se responsabilizará amanhã. Então, muito sério, né? Que a gente tenha. Como é que você quer dar responsabilidade, né? Uma vez aconteceu aqui, muitos anos atrás, veio uma menina que tinha pai, e um pai com uma opção melhor, e Bicas, na época, era uma cidade pequena, que não tinha muito recurso para você comprar alguma coisa. Aí, uma das crianças estava brincando com uma pranchinha de isopor, tal, mas o melhor assim. A menina, acho que ficou com ciúmes, porque não tinha, só tinha uma e tal. Começou a brincar e aquilo para quebrar, e quase eu vendo que ela ia quebrar. Aí nós falamos para ela, olha, vai quebrar, vai judiar. Se quebrar, meu pai compra outra. Sabe? Aí meu pai resolve, meu pai compra outra. Eu falei assim, filha, a questão agora nem é de dinheiro, porque aqui em Dicas não vende. Então,
nem você, nem ele vai brincar, porque vai ter que ir hoje de fora ou no Rio de Janeiro comprar isso. Que aqui em Dica não vai ter para comprar, nós vamos estar sem brincar, só isso. Então, quer dizer, uma criança que acha que o pai é aquela pessoa que vai resolver tudo, que o dinheiro dele resolve tudo. São valores, né, que a criança tem que precisam ser alterados, né? E aí agora ele vai para a Revista Espírita de fevereiro de 1864. Eu fiquei impressionada com a data, né? É, E a coisa já é séria 1864. desde lá. Primeiras lições morais da infância é o nome do artigo. E ele até fala que tem uma palestra dele. Eu achei a palestra, mas o som está muito ruim. É uma palestra dele só sobre esse texto inteiro da Revista Espírita, que é bem interessante, né? Hum. Aí ele fala, né, de todas as chagas morais da sociedade, o egoísmo parece a mais difícil de extirpar. Com efeito, ela o é tanto mais quanto mais alimentada pelos mesmos hábitos da educação, né? Então, e na realidade, ele fala que esses hábitos de educação pertencem mais à regra do que à exceção, né? A educação errada, né, que a gente dá dos nossos filhos, né, é mais uma regra do que exceção. Aí ele fala, numa família de nosso conhecimento, há uma menina de 4, 5 anos, de rara inteligência, mas que tem os pequenos defeitos das crianças mimadas. Ou seja, é um pouco caprichosa, chorona, teimosa, e nem sempre agradece quando lhe dão alguma coisa. O que os pais levam a peito a corrigir, porque fora desses pequenos defeitos, segundo eles, ela tem um coração de ouro. Então, quer dizer, os pais tentam corrigir, mas olha como é que é sério, porque aí a gente já vê o quê? Os pais, São ao crianças que invés. são amorosas, não É, são, né? mas Mas eles justificando também, né? Ah, ela não faz isso aqui, que deveria ser feito, mas ela faz isso aqui. Como se uma coisa compensasse a outra, e não compensa, né? Porque o ideal é o equilíbrio. Você pode ter um bom coração, mas você tem que aprender o quê? Agradecer, educação, é regra o da que aquele Ricardo Valfriz fala, né? A criança, ela tem talentos. E esses talentos, eles estão mal direcionados e mal dimensionados. A educação, o que que ela faz? Ela pega esse talento, só que como ele está mal direcionado e mal dimensionado, ele aparece como um defeito, né? Então ele fala assim, às vezes uma criança que você rotula, bota um rótulo nela, de uma criança agitada ou uma criança preguiçosa, na realidade, ou ela é uma criança que tem poder de concentração, ou ela é uma pessoa que é muito ativa. Isso não é defeito, isso é talento. Só precisa ser redirecionado e redimensionado. Mas só que a gente faz? A gente vai lá e põe um rótulo, e aí a criança, e quanto mais você fala com a criança aquilo, ela vai assimilando, e assim, se meu pai falou, minha mãe falou, porque eu sou assim mesmo. E aí a ela não autoimagem da vai criança adiante. é construída a partir do outro, né? Então a gente tem que ter cuidado com os rótulos mesmo. Aí, certo dia, trouxeram um doce à criança, e como de costume disseram, tu comerás se fores ajuizada. Primeira lição, a lição, né, da gulodice. Quantas vezes à mesa não acontece em dizer a uma criança que não comerá tal guloseima se chorar? Então já fica aquela coisa, né, de retribuir, Disputa, né? de Prêmio, disputa, né? né? É ainda muito pior quando lhe dizem, o que não é menos frequente, que darão a sua parte à outra. Então, tipo assim, ou você come, eu vou dar para o seu irmãozinho, né? No caso, e deu para o irmão e o irmão imediatamente comeu, né? Aí desperta um outro sentimento, né? Não é só a gulodice, é a inveja, né? A criança fará o que lhe pedem, não só para ter, mas para que a outra não tenha. Então, olha como que é cego, né? Quando você dá, fala, vou dar para o Eu outro, lembrei né? muito dessas questões, tipo assim, nas aulas de evangelização, como às vezes o evangelizador ele quer impor aquilo que pode e o que não pode. Então, eu acho que o ideal, né, é você começar conversando. Olha, o que que vocês acham que pode? O que que vocês acham que não pode? Né? Para você entrar no consenso, a criança entender por que que não pode. Por que que aquilo não pode? Mas se você impor, você não tiver um diálogo, uma compreensão do que aqui da situação,
aquilo só vai, ela vai fazer aquilo só naquela hora, depois não vai fazer mais, né? Não vira um ensinamento, vira um mando e você obedece. E aí eles querem dar também uma lição de generosidade, né? O artigo do Kardec fala. Então dizem, dá essa fruta ou esse brinquedo a alguém. Se ela recusam, não deixam de acrescentar para nela estimular um bom sentimento. Eu te darei outro. Assim a criança só se decide a ser generosa, por quê? Quando está certa de que não vai perder nada. Eu tomo lá da Você cá, né? vai É a ganhar caridade outro, né? esperando uma outra coisa. Então, olha os erros que a gente comete aí, né? Aí, um dia testemunhamos um fato bem característico nesse gênero. Era uma criança de cerca de 2 anos e meio a quem tinham feito semelhante ameaça, acrescentando: Nós o daremos ao irmãozinho, e tu não comerás. E para tornar a lição mais sensível, puseram a porção no prato deste. Mas o irmãozinho, levando a coisa a sério, comeu a porção. À vista disso, o outro ficou vermelho, e não era preciso ser pai ou mãe para ver o lampejo de cólera e ódio que brotou de seus olhos. A semente estava lançada, poderia produzir bom fruto? Não, então, quer dizer, na realidade, o que provocou, né? A ira, a raiva, a cólera, pelo fato do irmão ter comido uma coisa, né? Que ela. E agora veio o mais grave, ó. É, Como não levou, né, em consideração a menina, voltando é, para a menina, né? é. Voltemos à menina. Como não levou em consideração a ameaça, sabendo por experiência que raramente a executavam, olha como é que é sério. Porque grande parte de nós ameaça, né? Mas Mas depois não faz. não faz, né? Acaba Dessa cedendo, né? vez, os pais foram mais firmes, pois compreenderam a necessidade de dominar esse pequeno caráter e não esperar que a idade lhe tivesse feito adquirir um mau hábito. Aí, eu te prometo, disse a mãe, que se não obedeceres amanhã cedo, eu darei o teu bolo à primeira criança pobre que passar. Dito e feito, dessa vez não cederam e lhe deram uma boa lição. Assim, no dia seguinte de manhã, tendo sido avistada uma pequena mendiga na rua, fizeram-na entrar, obrigaram a filha a tomá-la pela mão e ela mesma lhe dar o seu bolo. Então, essa questão de obrigar, né? Você não está educando, né? Que ela vai fazer as Não vai coisas ensinar nada, obrigadas né? quando estiver na sua frente, mas quando não tiver, não vai ser um valor adquirido, né? Acerca disso, elogiaram a sua docilidade, moralidade. A filha disse: se eu soubesse disso, teria pressa em comer o bolo ontem. Então, se ela soubesse que ia passar pela situação, ela ia comer. Mas por quê? Para não dar para o outro, né? Para não dar para outra. E todo mundo E, ia dar a, e, risada. não, e ao detalhe, né? E todos aplaudiram essa resposta espirituosa. Com efeito, a criança tinha recebido uma forte lição, mas a lição de puro egoísmo, do qual não deixará de aproveitar outra vez, pois sabe o que custa a generosidade forçada. Então não adianta, né, gente? Não é forçar, né? Resta saber que frutos dará mais tarde essa semente quando, com mais idade, a criança fizer aplicação dessa moral em coisas mais sérias que um bolo. Porque as lições elas vão se consolidando dentro das experiências, né? E se a gente está alimentando esse tipo de experiência, quando não for o bolo, o que, que vai ser, né? Depois disso, como querem que uma criança não seja egoísta, quando em vez de nela despertar o prazer de dar e de lhe representar a felicidade de quem recebe, impõe um sacrifício como punição? Não é inspirar aversão ao ato de dar àqueles que têm necessidade? Outro hábito igualmente frequente é o de castigar a criança, mandando-a comer na cozinha com os empregados domésticos. A punição está menos na exclusão da mesa do que na humilhação de vir para a mesa dos criados. Assim se acha O inoculado preconceito, né? desde a mais tenra idade o vírus da sensualidade, do egoísmo, do orgulho, do desprezo aos inferiores, das paixões, numas palavras que são, e com razão, consideradas como as chagas da humanidade. Então, é muito sério, né? Eu também tive uma experiência interessante, também não abri. A criança quis dar, estava juntando para final de ano, porque para dar
alguma coisa para as pessoas, aquilo que não usa mais, os brinquedinhos que podem ser úteis, né? Só que ela pegou um brinquedo novo e ela quis dar. Eu não sei qual foi o sentimento que moveu a criança, não estava dentro da situação, né? O caso só foi contado para mim, então a gente não pode avaliar. Mas o pai, de jeito nenhum, esse seu brinquedo é novo. E a criança falou, mas eu quero dar um novo. E o pai não deixou. Então, assim, o sentimento do pai ensinando, né? Egoísmo, porque Só ainda pode tem dar aquela. aquilo que não te serve para mais nada, né? É, Aquilo que te então, serve assim, ainda talvez ficar ela aqui. estivesse ali dentro dela com sentimento de generosidade mesmo, de querer Verdade, dar. Não eu sei se quero dar era uma isso, coisa não, nova. Pode ser, né? provavelmente. Bom, pode ser até que ele não gostasse do brinquedo, Não aí também tem essa gostasse do possibilidade. brinquedo, tem. Mas, de qualquer Mas, maneira, era de novo, né? qualquer maneira, seria uma possibilidade de educar. Tipo assim, a gente vivencia isso, né? Em termos de doações, as pessoas são caridosas, mas a gente vê, Rita, que isso é uma chaga da humanidade. Você dá aquilo que você não tem condição de usar mais e achar que o outro vai usar, né? É um dos grandes problemas que a gente tem em relação às doações que nos chegam, né? Muita gente dá coisas boas, mas a gente faz, por exemplo, a campanha no final do ano, você compra o brinquedo mais barato, às vezes que você sabe perfeitamente que a criança já está, por exemplo, vou escolher uma criança que tenha 10 anos. Aí eu não tenho a preocupação de comprar uma coisa de 10 anos que vá agradar, sabe? Aí eu pego assim, o mais barato. Agora, para o meu neto que tem 10 anos, eu dou aquilo que ele não está usando, que ele tem demais, que ele não vai ligar. Mas por quê? Porque eu não tenho essa coragem, não fui trabalhada com isso, né? O desprendimento. Quando eu Então, estava é lá uma chaga realmente que a gente tem. na coordenação da evangelização, que a gente fazia aquelas presentes de final de ano para as crianças, né? Que frequentam a sopa, eu abria todos os presentes, todos, qualquer um, de qualquer pessoa. Abria para ver o que tinha dentro, dava uma, sabe assim, mas tinha coisa que realmente, uma vez eu fiquei muito espantada, um presente muito bem embrulhado, num papel maravilhoso, tudo lindo, tudo indicava que aquilo dentro só tinha uma boneca suja, suja, não só usada, suja, umas roupinhas assim, bem maltrapilhas, bem usadas, assim, até amassadas, sabe? Uma coisa que eu falei, gente, como que uma pessoa pode achar que isso vai dar alegria para uma criança? Aí eu joguei não, nem pro bazar eu não mandei, não, joguei fora e aí coloquei, porque a gente fazia, né, pessoas às vezes, porque tem gente que doa separado, ou a gente compra, a gente arruma dinheiro, aí eu refazia os presentes todos para ficar tudo mais ou menos assim, parecido, né? E as crianças ganharem coisas assim, que vocês fossem legais, mas que não fossem coisas assim usadas, que fossem coisas assim. E a criança não ia ficar satisfeita, né? E a pessoa acha que é porque dá, pode dar, né? É igual fralda lá para o asilo, por exemplo, né? As pessoas preferem comprar uma quantidade maior de uma fralda pior, né? O ideal é que seja uma boa fralda, não precisa ser muita, né? Cobertor, né? Pois, artigos é melhor você doar menos, mas uma coisa que tem utilidade. Que tem coisa que realmente a pessoa não vai usar, né? Está na nossa É hora. verdade. Mas o Então, que aqui só mais, Pedro? fala, ele só chama atenção, né, sem dúvida, que é a falta dos pais que pecam por ignorância. E quanto que seria importante os pais que quisessem ter filhos, né, fizerem, saíssem dessa censurável despreocupação e entender que eles têm um espírito ali para educar, para conduzir, para fazer, né? Quanto mais instruídos eles estiverem em termos dos deveres, direitos e tudo, eles vão formar melhor a moral dos seus filhos, né? Uma educação. Os pais são abandonados sem guia a sua iniciativa, a razão, porque tantas vezes enveredam por falsa rota. Também recolhem nas imperfeições dos filhos já crescidos o fruto amargo de sua inexperiência ou de uma ternura mal entendida, e a sociedade inteira lhe recebe o contragolpe.
é isso, gente. Se a gente não nos educarmos, né? Não educarmos nossos filhos, não tivermos essa preocupação, a gente que vai colher os frutos disso aí. Afinal, nós somos reencarnacionistas, sabemos que daqui a uns É, tempos a eu gente tinha vai um para texto aqui lá, que eu mas estou a gente conseguindo achar precisa que fala voltar, né? que a gente acha, né? Tem Eu uma coisa tenho. importante, que a gente tem que pensar que os nossos filhos já foram nossos filhos e poderão ser ainda. Então, é uma questão muito. No ciclo da vida é necessário muita vigilância e muita vontade de aprender, a mudar, a nos tornarmos, exercermos o nosso papel, né, de humanos. A hora tá, né? Tá, não sei o Eu que já eduquei meus filhos, já estão todos adultos, acho que eu tenho poucos compromissos. Daqui para frente, eu acho que são companheiros de jornada só e só me resta orar por eles, né? Mas eu achei um poema aqui da Anália Franco, no livro Falando a Terra, que fala mais ou menos da experiência da mãe e do que os filhos representam na vida delas. Então, aos meus 5 aí, né, vou fazer, encerrando, pensando neles, o quanto eles foram importantes na minha vida. Errei muito, com certeza, ainda a gente erro, mas já deixamos o nosso sinto muito aqui, né, José? Para os é, filhos, para os netos, para as próximas encarnações, inclusive. é verdade. Então, meu filhinho, celebrei-te a vinda como um acontecimento máximo de minha passagem no mundo. Renovaste-me o calendário íntimo e consolidaste novas forças no governo do meu destino, ensinando-me a louvar o poder celeste, portador de teu coração de luz, as minhas células mais recônditas, que à maneira de um grande povo reverenciam em ti o enviado de redenção e paz, concórdia e alegria. Rei de minha alma, vieste aos meus braços com a destinação de uma estrela para o meu caminho, e orgulho-me de sentir-te os raios renovadores. Minha serenidade vem de tua harmonia. Só aspiro a uma glória, a de permanecer contigo no reino da perfeita compreensão. Só desejo uma felicidade, a de contemplar a alegria calma e bela em teus olhos misteriosos. Teu coração é o tenro arbusto que se converterá em tronco abençoado com a ajuda de minha alma, que manancial de caminho te afagará as raízes. Em breve serás a árvore robusta e magnânima, enquanto continuarei sendo a fonte inalterável aos teus pés, rejubilando-me com a graça de ver-te espalhando flores e frutos, perfume e reconforto aos viajantes da estrada. Filho de minha ternura, de onde vens? De onde vimos? Cala-se o cérebro, que muitas vezes não passa de um filósofo negativo, e fale entre nós o coração, que é sempre o divino profeta da imortalidade. Vens para mim da coroa resplandecente da vida e venho, por minha vez, ao teu encontro, emergindo do amor que nunca morre. Abro-te as portas do mundo e eleva-me ao santuário da fraternidade, porque ao influxo de tua claridade, indefinível em meu ser, a minha existência se dilata, cresce e se renova, fazendo meus os filhos alheios e desfazendo-se em amor e renúncia no templo da humanidade inteira. Uma semana aí de muita paz para Um todos abraço para nós. todos nós. Até semana, se Que Deus quiser. Jesus nos abençoe sempre.